Olá, estamos começando o Câmara Debate aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET e 61.4 em TV aberta. O assunto de hoje em nosso programa é convivência entre vizinhos. Às vezes, algumas atitudes como barulho, crianças, animais, estacionamento podem gerar brigas entre os nossos vizinhos da frente, do lado, de cima, de baixo. Não é, Matheus? É sobre isso que a gente conversa com nossos convidados. É isso mesmo, Jaqueline. Eu acho que é impossível... quem não teve ao longo da vida um problema, nem que for um probleminha pontual com algum vizinho, ou que não conheça alguém que tem um problemão grande entre a vizinhança, né? E a nossa turma que vai debater esse assunto hoje, nós temos a Rita Murari, consultora de desenvolvimento pessoal, que está aqui, o Eduardo Einsteinberger, é isso, Eduardo, que é especialista em administração de condomínios, e a advogada Juliana Frata. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Vamos começar. Vamos começar também mostrando uma matéria do STJ que mostra bem como é essa situação. Vaga na garagem, convívio na área social, presença de animais no prédio, barulho fora de hora. Assuntos que costumam tirar o sono de moradores e síndicos. Márcia mora e também tem uma loja de sapatos nesse prédio em Águas Claras, região administrativa do Distrito Federal. Ela diz que o convívio com os moradores é bom, mas reclama de alguns probleminhas. Barulho de madrugada, de manhã o xixi dos cachorros no corredor, lixo, né, que jogam, esquecem lixo, vaga de garagem. A comerciante diz que tenta resolver tudo de forma pacífica. Recorrer à síndica não é a primeira opção de Márcia. De madrugada, quando tem aquele barulhão, né, da rapaziada chegando, arrastando móveis, eu dou uma cutucadinha, né? Eu pego e dou uma cutucadinha no teto e logo acaba. Também não quero ser aquela vizinha chata, né, que reclama toda hora de um barulhinho. É só quando me acordam, né? Eu acordo muito brava. Águida é a síndica do condomínio onde Márcia mora. Ela explica que o prédio foi construído para abrigar somente salas e lojas comerciais, mas com o tempo isso mudou. Hoje o prédio tem 249 unidades residenciais e 157 lojas comerciais. Com isso, a síndica explica que os problemas aumentaram. Isso gera um certo conflito enorme, porque aqui no prédio nós não podemos ter barulho. Nós não podemos, o pessoal que mora, né, que reside aqui, eles não aceitam barulho no comércio. Aí cada morador tem seus animaizinhos, né? E isso traz muito conflito. Quando o assunto é o convívio em condomínios, algumas situações que muitas vezes parecem comuns podem se tornar um grande problema e ameaçar a boa convivência. Com o objetivo de melhorar a rotina dos moradores, foi criada a Lei 4.591. A criação da lei foi exatamente, né, o direito correndo atrás da sociedade. Como na década de 50 nós não tínhamos, né, em larga escala os condomínios edilícios, chamados inclusive pela própria lei, foi criada uma legislação específica para as incorporações imobiliárias e os condomínios. De lá para cá, essa lei já sofreu algumas alterações, inclusive agora com o novo Código Civil nós temos algumas alterações muito importantes que foram introduzidas nessa legislação. Mas resolver os problemas relacionados a esses temas pode não ser tão simples. Apesar de a legislação que rege os condomínios ser extensa, até 2002 apenas a Lei 4.591 de 1964 determinava as normas para a relação dentro de um mesmo condomínio. Com o novo Código Civil, síndicos e condôminos ganharam 27 artigos para nortear seus direitos e deveres. Para Márcia, com a lei e o respeito entre moradores, é mais fácil ter um final feliz na história dos condomínios. Aí viveram felizes para sempre. Bem, como vimos, os problemas são muitos e como ter esse bom relacionamento com o vizinho? Eu queria começar perguntando para o Eduardo, que é especialista em administração de condomínios. O Eduardo, o que você sente hoje em dia? Quais são os casos que mais se repetem, assim, que são os campeões de reclamação nos condomínios? São os comportamentais. Certo. Né? Esses são os que causam o maior número de queixas. O que eu queria comentar é que, assim, existem modalidades de condomínio. Sim. Né? Tem os verticais, os horizontais, que são os de casa. Tem os mistos, né, que como a gente viu na matéria, assistiu, né?
combina comércio com residência, aí a situação se agrava, né? Mas eu diria que são a falta de sensibilidade de alguns condôminos quanto aos interesses comuns, né? Certo. E aí entraria o caso de barulho, de animais, barulho. Então aí tem os animais, tem a questão de ruídos, de toda forma, pode ser por uma festa, por uma música, até por um equipamento, né? Certo. Então, e muitas vezes acionado fora de hora, né? Então, tudo se multiplica, né, nesse convívio mais próximo. E do ponto de vista, Juliana, do ponto de vista assim, jurídico, que você sente assim, você vê muito caso de briga entre vizinhos que chega em vias da justiça, mas tem que acionar a justiça ou não? Assim, o que você sente na tua experiência? Acontece sim, de ter que resolver no judiciário, porque não tem nada na lei que fale. Certo. Porque quando a gente tem alguma coisa que fala na lei, é fácil de muito resolver. fácil de... Exato, é dessa forma. Você vai cumprir? Não, então você vai ser multado. Essa multa não pode passar de 5 vezes o valor da mensalidade. Tá. Agora, se reiterar, pode chegar até 10 vezes o valor da mensalidade. Mas no caso de não ter casos um omissos, artigo não tem específico, por exemplo, pode ter cachorro ou não pode ter cachorro? Em nenhum lugar fala isso. Então, é como o Eduardo falou, tem que imperar o bom senso. Se isso não acontecer, vai para o judiciário. Teve uma decisão recente no STJ, onde uma pessoa morava num condomínio e ele tinha 5 cachorros. Aí o condomínio entrou contra ele e o STJ decidiu que ele teria que escolher apenas 2. É uma decisão difícil, mas fazia muito barulho, tinha o problema do odor. Certo. Entendeu? Eu tenho cachorro, eu sei que o cachorro hoje em dia é um membro da família. Sim, ele faz parte, né? Mas quando a gente quer morar num condomínio, você também tem que respeitar as outras pessoas, né? Para todo mundo viver em harmonia. Mas existem condomínios que o próprio estatuto permite. A convenção do condomínio permite, já permite então, permite ter animais, algumas regras, tipo o animal fora do apartamento, da não casa. pode ficar solto, né? Não tirar pode no ficar chão, solto. Tem que ser no colo. Uma questão bem colocada é isso, quer dizer, uma coisa que ajuda muito é o estatuto. Quer dizer, se existe um regramento interno, um guia ali, né? Que bem abrangente, prevendo o máximo de situações e disciplinando essas situações, isso norteia, inclusive, os moradores, como eles devem agir e quais são os seus direitos e os seus deveres. Aí depende também o nível cultural, o nível social do condomínio, do bairro, infelizmente. Exato. Porque tem condomínios de um nível social ou popular que é difícil até para as pessoas entenderem o que é viver em condomínio. Que é viver nessa mini comunidade, né? Isso. Ainda bem, graças a Deus, a maioria das pessoas são boas, são maravilhosas, mas algumas não têm uma cultura, não teve um aprendizado de conviver com o condomínio. Nesse exemplo, eu conheço um projeto que chama Cidade do Povo, que é no Acre, que é um bairro popular, né, promovido pelo município, né, pelo governo daquele estado, e no sentido de preservar esse bairro que está se instalando, que é um bairro planejado para pessoas de baixa renda, mas todo estruturado, o poder público está assumindo a responsabilidade de difundir os conceitos de convivência naquela comunidade para haver o respeito até a próprio modelo construtivo. Modelo de gestão ali, né? Quando as instituições lançaram a Casa Popular, foi tão difícil que eles precisaram fazer um bairro protótipo, colocar pessoas lá dentro para mostrar, ensinar que aquilo seria delas. Quando chega um morador novo em um condomínio, por exemplo, há o cuidado dos administradores em fornecer o estatuto, a convenção, as regras? E também vocês notam assim, que esses moradores novos buscam saber as regras ou não? As pessoas não estão preocupadas com isso? Eu ia comentar, isso é bem colocado. Uma coisa que a gente orienta é que a administração do empreendimento, né, quer dizer, o responsável pela gestão, ele faça as boas-vindas daquele novo morador, né? E nesse ato ele entregue o material, explique,
Quer dizer, faça um acolhimento e nesse acolhimento transmita as regras principais de convivência ali. Mas, na verdade, o que deve ser feito antes de tudo, você vai comprar qualquer imóvel em um condomínio, primeiro, olha o estatuto. Olha o estatuto, para ver se você está adequado. Porque se eu tenho 5 cachorros, às vezes eu vou ver no estatuto, não pode ter. Não pode ter então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar o imóvel e depois comprar vou uma pegar briga. E comprar uma briga. Eu vou comprar um imóvel, uma briga. E aquilo lá foi decidido pela maioria. Certo. Entendeu? Então, foi uma democracia. Então, antes, vamos verificar se o estatuto se aquilo te enquadra serve, no meu estilo de Se vida. aquilo te serve. Exatamente, para depois comprar o imóvel. E não fazer o contrário, comprar e dali 1, 2 meses ir atrás do estatuto. E querer mudar todo mundo, né? Isso, e porque comprou, achar que pode fazer o que quiser. Sim, eu sou dona, eu também comprei, eu também pago o condomínio. Eu posso fazer o que eu quiser. Uma coisa que... Na área comum, em todos os lugares, de todas as formas. O que acaba com qualquer briga dessa, que a Juliana citou meio rapidamente, é quando mexe no bolso, né? Quando tem multa, aí acabou, aí você entende tudo, né? Mas cumprem essas Mas multas? eu acho que a multa é o último recurso, né? O gestor ele tem que ter um trabalho proativo, quer dizer, ele não pode apenas reagir às situações. Ele tem que estar o tempo todo promovendo o senso coletivo, Sim. Né? Valorizando o porquê desse cuidado, dessa atenção de todos. A boa convivência. Da boa convivência, repartindo essa responsabilidade, porque a responsabilidade é de todos, não é só de quem está gerindo o empreendimento. Todo mundo tem uma parcela de responsabilidade para criar um ambiente harmônico, né? Então, acho que isso é super importante e isso exige muito assim, comunicação constante, né? Divulgando essa importância. Eu vi casos assim casos extremos, né, que a pessoa causa um problema ao condomínio e o síndico vai conversar, a pessoa que está sendo incomodada vai conversar e não resolve. E aí eles apelam até para acionar a família da pessoa. Né? O pai que mora em outra cidade, para vir conversar com essa pessoa. Então, existem esses que são mais difíceis, né? Mais complicado. Aí que quando se monta uma república de estudantes. Já comigo. Às vezes, aí o pai vem mesmo, né? Falar com os vizinhos, os meninos são quietos, os meninos estão aqui para estudar. Direto pro céu. Tem condomínios que falam, né, que não pode. Que não aceitam mais mesmo. Pessoas que não sejam Mas independente do tipo de morador. Pode ser uma república de estudantes. Então, generaliza, né? E que sigam as regras do condomínio, que não causem problemas, não é? É que geralmente estudante, ele tem aquela história de chamar os amigos de fazer uma festa, e tá longe dos pais, às vezes acaba extrapolando. Às vezes o que faria na vida familiar não faz, mas ali acaba fazendo por estar livre. Vizinhos, aí né? os pais deveriam ensinar antes de eles irem morar em determinado lugar. E aí as penalidades existem exatamente para isso. Para impor um limite aí nesses excessos. Eu queria fazer uma pergunta, Juliana. O condomínio, ele não tem responsabilidade quando há um conflito entre vizinhos, tem? Não, o condomínio não. O que pode acontecer é o seguinte, que ela falou a questão da multa. A pessoa cumpre, entendeu? Porque a função do síndico é o quê? Notificar, tentar resolver de forma harmônica. Mas se não tiver jeito, é só mexendo no bolso, entendeu? Aí você vai lá, você multa. A pessoa não paga. Você entra com uma execução e essa execução desse valor pode até levar a casa da pessoa a leilão. Então, ela não tem a possibilidade, eu não vou pagar a multa. De alguma forma, você vai pagar. Aquilo não é brincadeira, não é ameaçinha. Ou você paga ou você vai ser processado. O que é importante é que durante esse processo se documente adequadamente todas as etapas. Então, quer dizer... Primeiro foi notificado, provas, notificar por escrito, né? Todas essas etapas serem bem cumpridas, para lá na frente, na hora de realizar a cobrança, o punido, né? O penalizado, descaracterizar a situação. Não fui avisado, né? Não estou sabendo. Não estou sabendo. Então, isso é importante. Às vezes, dependendo da situação, fotografar algum dano que foi feito. Quer dizer, materializar. A gente falou de animais. E questão de reformas? Você compra um apartamento, você compra uma casa e dentro de um condomínio, ou até na vizinhança mesmo. Não vamos esquecer que quantos bairros da cidade estão nos assistindo, que tem um vizinho,
E aí você tem que fazer uma reforma, é um direito teu, eu acredito. Como que a gente procede com relação a isso? É de bom tom? No caso, eu não moro em condomínio, tudo bem. É de bom tom avisar os vizinhos? Como é que a gente procede? Então, hoje em dia, até a legislação exige que aí a Juliana pode comentar melhor do que eu. Quer dizer, tela de segurança. A obrigação de quem vai fazer uma reforma apresentar o projeto e o síndico aprovar. Ele tem que se aprovar. Sim, ele tem que então, previamente, ele tem que apresentar o projeto. Eu não sabia. Esse projeto ter um engenheiro responsável assinando o projeto, né? E aí depois o síndico aprova e aí sim se inicia a execução da reforma, né? E executando a reforma, aí tem os limites de horário, regramentos, né? de horário, aqueles regramentos que devem ser observados. Nunca mudar a fachada do prédio, estou reformando a minha unidade, eu não vou trocar a cor da sacada. Certo. Porque aí vai acabar essa comprometendo todo legislação mundo. é para a pessoa não colocar, de repente, um peso excessivo, ou tirar mexer uma numa coluna, viga, uma coluna. que possa Então, fazer, põe em risco todo demolir o prédio todo. Eu morei em um caso, não morei em vários lugares aqui, então não vai ser identificável. Eu morei num prédio que a nona do apartamento, ela transformou a cozinha num quarto, a sala na cozinha, a área de serviço ela pôs na sacada, e aí fez a revelia, não foi fazendo aquilo. Quando descobriu, deu um problema, mas deu um problema tão grande para ela, porque ela teve que E isso é fazer muito tudo. sério, porque Mexeu com esgoto, né? exemplo, um apartamento, a área de serviço está todos Pensado embaixo. nisso, né? Então, o que acontece? A máquina de lavar da pessoa, ela não vai estar em cima da cama. Sim, Entendeu? perfeito. Nesse caso, bagunçou tudo. A hora que ela for lavar roupa, se alguém estiver dormindo, tá embaixo ou em cima do quarto de alguém. Então, isso não pode acontecer. Fora a parte hidráulica Não, que ela hidráulica, puxou não, para ela fez uma loucura, um local que gente. se tiver um vazamento, E outra derruba coisa o também prédio. que a gente não pode esquecer é falta de manutenção na unidade. Isso é muito grave. Vamos supor, o prédio de cima está com vazamento na pia ou no vaso sanitário em algum lugar. E ele não se preocupa. Mas onde é que vai dar problema pro de isso? baixo, né? No de baixo. O de baixo vai ter um furo enorme no teto, vai ter uma goteira. Isso entendeu? causa briga. Isso causa muita briga, isso causa ação judicial, porque a pessoa ela tem que arrumar o apartamento dela agora. Perfeito. E o de baixo, que acabou prejudicando esteticamente. Eu conheci recentemente uma briga de vizinhos por causa de reforma, mas não pela reforma em si. O que acontecia? Os profissionais que estavam fazendo a reforma deixavam os materiais na porta. Eram ditos sujos, né? Que a gente fala, na escada, eram desleixados. Então, mas foi uma briga que teve até o envolvimento da polícia. A gente está falando bastante dessa convivência entre os vizinhos em condomínios. Isso. Mas nos bairros abertos, nesses residenciais abertos, também vale, né? Vale. São as mesmas regras. A quem recorrer nesse caso, Juliana? A lei também protege? A lei também protege. O que acontece? A gente tem até um caso que foi no escritório, também não vou identificar. A pessoa tem um comércio e atrás estão construindo um prédio. Em vez de eles colocarem aquela tela de segurança, para evitar um vento, cair alguma coisa ou sujar muito o imóvel, eles simplesmente não colocaram. Aí eles foram lá desesperados, tá bagunça, a gente tá com medo de nessa chuva cair alguma coisa no telhado. Né? Se desprender, né? Exatamente. Então o que a gente falou? Notifica o empreiteiro ou o engenheiro da obra. Se ele não fizer nada, vai ter que entrar com uma ação judicial, pedindo para ele tomar as providências e falando que se acontecer algum prejuízo material, ele vai ser responsável. E nos bairros abertos também a gente tem o poder público atuando também, né, Matheus? A lei de zoneamento é para isso, né? Tem que ser disciplinar essa ordenação. Respeitado, né? E além disso, porque é natural, né? E a gente vê essa evolução na própria matéria no começo do programa, né? Antes a gente tinha casas grandes, era longe o vizinho, né? A gente foi morando cada vez muito mais quintal, perto, né? Começamos a ir para prédio e hoje em dia tem unidade que você mora praticamente um com o outro, né? A parede é muito fina, né? Você escuta tudo ali do outro lado, né? O que acontece. Bem colocado, mesmo sendo residências separadas, quer dizer, vale a mesma regra de convivência, né? Quer dizer, tem que ter o respeito, tem que ter o limite nos seus atos para que não chegue a incomodar o vizinho, né? Aí as questões de animais domésticos que muitas vezes acabam invadindo a casa do vizinho,
né? Sim. Aí pode até causar um acidente do cachorro pegar É alguém, verdade, né? é verdade. Isso. Então, mesmo em ambientes maiores também tem esse problema. A gente estava comentando aqui do assunto do jardim. A pessoa constrói aquela casa Jardim linda, dá problema? Problema. Dá Então, problema? Ela constrói aquela casa linda e quando planta, né, o jardim e aquelas plantinhas pequenas se transformam em árvores. Isso. Sim. Né? Ah, Então e aí começa- tem problemas de invasão do espaço aéreo do vizinho. do vizinho, né? Então, causando sombreamento, sujeira com queda de folhas. E as árvores também de raízes agressivas. Que, às vezes a raiz daquela árvore, um ficus, por exemplo, ela acaba avançando tanto na propriedade vizinha que acaba atingindo tubulação do vizinho, Parte rede estrutural, né? elétrica. Né? Então, tudo isso na hora de se projetar, até um jardim tem que ter Tem que pensar esse no cuidado. no colega do lado, né? Eu tive um caso em que o vizinho queria que cortasse a árvore em frente à casa, mas por causa das folhas que ele tinha que varrer todo dia dessa árvore, que as folhas iam para a calçada dele. Né? A sorte que a prefeitura não autorizou cortar o IP. Mas já... Porque perguntou o motivo. O vizinho não gosta das folhas na calçada. calçada. Então a prefeitura não autorizou, o meio ambiente não autorizou. Mas até isso, né? Mas Incomoda. já aconteceu, igual ele falou, de você plantar a árvore no limite, bem entre uma casa e outra, e a hora que essa árvore cresce, fica metade na casa do vizinho e metade na sua. E aí o vizinho não queria aquelas folhas, aquela bagunça na casa dele. Aí foi orientado, então, que ele cortasse todos os galhos. Nossa. Fizesse uma... Na casa dele. Mutilou a árvore. E aí, na casa do vizinho, tem árvore, fica com a árvore. É uma judiação, porque a árvore fica feia. Né? Visualmente, né? Gente, que solução mais... Quer dizer, por quê? Porque o espaço aéreo pertence àquele vizinho. Mesmo a árvore sendo dessa casa... então o espaço aéreo pertence, então, mas essa não é só ali, ó. É interessante ter esse entendimento, quer dizer, então realmente aquele que está incomodado, ele está no direito dele de estar incomodado, né? Invadiram o espaço dele. Mas, de novo, aí é bom senso, muita conversa e paciência. Com relação a muro, Sim. né? A gente está falando agora então de casas. De casas. Colocar prego no seu muro do lado de cá, né? Obviamente. Ou uma cerca elétrica também merece conversar com o vizinho também, ou não? Você pode fazer o que quiser no muro? Não, sem dúvida. Em área urbana, por exemplo, não se deve utilizar objetos cortantes, perfurantes. Cacos, essas coisas. Né? Então, isso existe, normalmente existe legislação municipal que impede esse tipo de recurso. Né? Para resguardar, eu falo que em condomínio tem muita criança. Então, às vezes, os seus recursos de segurança, eles são uma ameaça muito maior para as crianças do que para um eventual bandido, né, meliante. Então, tem que ter esse senso. Até falando em divisas, as questões de jardim, as cercas vivas com espinho. Olha só, também, verdade. Então, pode machucar, a pessoa preocupada em se proteger faz lá uma cerca com muito espinho, acaba ameaçando os vizinhos, ameaçando os passantes da calçada. Sim. Porque... Quando as pessoas vão fazer um projeto de uma casa, nesse sentido, de uma classe média, né? Sim. Porque os bairros que são maiores e que ocorrem mais problemas de conflito são, né, muito mais simples nesse sentido. Os engenheiros, os arquitetos, as pessoas que utilizam isso informam. Eles têm essa informação que você está passando agora, eles sabem essa questão, né? As pessoas que planejam o jardim, que fazem, sabem disso? Teriam que saber, né? Teriam que saber. Então, porque eu ouvindo você falar, eu entendo assim, poxa... Por que não avisou, né? Por que não deixou? Por que não deixou fazer? O que fez? Se você é um profissional para fazer esse tipo de coisa, que vai causar um problema futuro, uma briga futura com o vizinho, uma situação inadequada. Inclusive criar um conflito, quer dizer, é uma bomba relógio. Uma bomba relógio, exatamente. O próprio caso que a Juliana citou, você acha que o empreiteiro que está fazendo aquela obra que você citou, que causou conflito, não sabe que ele tem que pôr uma tela, né? Ele não sabe que ele tem que tomar o mínimo de cuidado com relação ao vizinho. E a fiscalização também não sabe que tem que fiscalizar? Gente, eu vou pedir um minuto, a conversa está bem animada, né? Um minuto, a gente vai um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje a gente está falando aqui no Câmara Debate sobre convivência entre os vizinhos. Aguarde um instante só.
Se eu não entrar, eu vou ficar em dívida comigo mesmo. E eu não devo nada a ninguém. Os limites sou eu que coloco, não as outras pessoas. Meu medo não pode ser maior do que a vontade de vencer. Viver com HIV não é fácil, mas eu encaro. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. Agora está mais simples e com menos efeitos colaterais. Assim você estará pronto para novas conquistas. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje a gente está falando sobre convivência entre os vizinhos. E a gente tem uma pergunta de um telespectador, Matheus. O Salomão, ele relatou que uma dúvida dele é um muro que divide com o bosque municipal. É isso, né? Isso. Esses casos mais pontuais em como lidar com a cerca elétrica, Eduardo? Colocar a cerca elétrica porque ali tem bichinhos, animaizinhos, macaquinhos que podem transitar por ali. Falando da cerca elétrica. A cerca elétrica, ela pode ter duas funções, né? Quer dizer, a função de repelir, de ser um meio de repelir um agressor, etc., uma intrusão, e também de detecção, né? Então, existem cercas elétricas que você tem como calibrar essa tensão, essa voltagem. Então, o ideal, de novo, falando em convivência, é que se utilize a cerca elétrica mais como um instrumento de detecção. Se alguém encostar, tocar, você tem a acusação de que houve um toque ali, tentou se violar, né? Propriamente você eletrocutar alguém. Né? Ou um bicho. Porque provavelmente é mais fácil você eletrocutar um bicho, uma criança que está ali querendo pegar um papagaio, etc., do que outra coisa. Então, ter muita consciência que quando você coloca uma cerca elétrica, você também está assumindo uma responsabilidade. Né? As empresas que fazem a instalação, elas conhecem a legislação e sabem as regras, o que pode, o que não pode, a que altura que pode colocar essa cerca, né? Então tudo isso tem que ser observado. É isso, doutora Juliana? Até complementa alguma coisa? Não, é exatamente o que ele falou. Quero fazer uma pergunta. Né, um vizinho quer colocar uma cerca elétrica, né, que vai beneficiar o vizinho ao lado também. Sim. A divisão, um paga metade, outro paga metade, é uma combinação. Porque isso também dá problema. É questão de conversar. Quer dizer, o vizinho que não está tendo essa iniciativa, ele não tem a obrigação de arcar com aquele investimento. Se ele tiver um interesse, etc., e concordar em repartir o custo, é uma combinação entre eles. Agora, ele não tem essa obrigação. Se ele não quiser, ele pode só ser fica contra. com o benefício. E, eventualmente, ele pode até ser contra a instalação da cerca elétrica. Pô, aqui na minha casa tenho 4 moleques. Isso. Ou tem gatos. Tem gato, né? Gato é animais, muita gente tem gato, né? Gato e aí, como que... Se o muro for em comum, porque a gente, teoricamente, cada um constrói o seu muro. Mas tem muros que são... E se for em comum, gente, realmente, acho que a justiça vai decidir. Não tem uma decisão relacionada. A juiz vai falar. O desejável é que se busque um consenso. Matheus, Rita, Eduardo, Juliana, vamos acompanhar agora a nossa repórter Mariana Dyer. Ela foi às ruas de Rio Preto conversar com as pessoas para saber como é a convivência entre os vizinhos. Olha só o que ela encontrou. A relação entre vizinhos gera discussão porque nem sempre é possível ter uma boa convivência entre eles. E nós viemos para o centro da cidade para saber o que os riopretenses pensam sobre o assunto. A minha rua é uma rua de família, sabe? Todo mundo conversa com todo mundo, são ótimos. Eu gosto da convivência lá. Os vizinhos são bons, são ótimos. Sempre a gente está conversando. Tem bons vizinhos lá na Vila Toninho? O vizinho é bom. Graças a Deus, eu acho. Fez 16 anos, só nessa casa. Já conhece todo mundo? Como que é a convivência? A vila inteira. Eu moro lá no Jardim Santo Antônio.
Eu estou muito contente. Faz 5 anos que eu mudei para lá. Os vizinhos são maravilhosos, são muito bons. A convivência nossa é muito boa. Pode contar com eles. Com tudo, para tudo. É muito bom. Lá é bom. A senhora já teve alguma situação que precisou de uma ajuda e eles ajudaram? Todas as ajudas que eu precisei, eles me ajudaram. Eles são muito bons. O pessoal do bairro é bom, né? Apesar que eu não posso falar muito, que eu não tenho muita convivência com eles, entende? Só posso dizer que é muito bom. São ótimos, porque, assim, cada um na sua casa, só na hora de uma precisão, né? Alguém precisar de alguma coisa, a gente está sempre pronto para atender. A gente tem uma comunidade ali, é pequena, são moradores próprios ali, né? Então é fácil a convivência ali. Porque é cada um assim, cada um na sua casa. Às vezes a gente senta na calçada, mas senta com medo agora, né? Aí fica um tempinho, cada um para sua casa novamente. Essa falta de segurança por causa da linha do trem lá ou não? Com a linha do trem a gente não tem mais sossego, né? Eu presenciei o acidente, eu segurei uma das pessoas que morreu ali, então não foi fácil para mim. Depois desse acidente, os vizinhos se uniram mais? Se uniram, construiu uma capela, inclusive, no bairro. Como eu moro no condomínio de chácaras lá, tá? Lá é tranquilo, os vizinhos são chácaras de 1000 metros, então não tem que reclamar, são excelentes vizinhos. Tem muita festa lá nas chácaras? Tinha, agora diminuiu bastante. Muito barulho? Assim, o pessoal andava extrapolando um pouco o horário, mas agora puseram uma lei lá até às 10 da noite, está tranquilo. Estão obedecendo agora? Então sim. Meio na base da polícia, mas obedeceram. Já teve alguma situação que teve que chamar a polícia? Chegou até isso? Sim, já teve. Da meia-noite, 1h da manhã, o som alto, né? Aí pediu para a viatura ir lá, eles foram, fizeram abaixar o som, abaixaram. São ocorrências que acontecem, porque quem acaba com som alto não são os moradores, e sim os visitantes que são convidados para ir na festa. É os que mais extrapolam. E agora tem que pagar multa? Quem extrapola o horário? Não, ainda não tem multa não, porque está todo mundo obedecendo o horário. Vem como a gente viu, né? Eu quero mudar para esses bairros. A gente São Vila Toninho, Nato Vettorazzi, quero mudar para lá, sua vizinhança boa, que ajuda. Como eu estava comentando, a regra geral é uma convivência, harmônica, né? Sim. Às vezes escapa alguma coisa que acaba gerando conflito, mas conflitos graves. Ou outro que são mais difíceis, né, de socialmente falando, mas a convivência de maneira geral ela tende a ser mais harmônica. Nós somos seres sociáveis. Eu ainda acho que é extremamente cultural. Porque existem brigas. Outro dia, um dos atendimentos foi uma briga de 2 senhoras que se arranharam, se bateram na calçada por causa de varrer as folhas, o lixo, varrer até o limite. Entendeu? Não pegava. E a de baixo pegava. E a de cima varria e a de baixo pegava. Aí, de repente, ela começou, a que pegava o lixo, bateu na de cima. E já acontece E tem também. aquele que varre a rua inteira, né? Eu conheço uma pessoa. Esse é o povo. Mas aí ele não tem problema. Esse não tem problema. O que acontece vamos supor, tem uma senhora, ela varre à frente da casa dela e ela se acha no direito de fazer com que as pessoas do lado também vão varrer, porque senão vai sujar dela. Isso. Então ela também acha ruim isso. Eu tava vendo ali, condomínio de chácara, né, que ele falou. Sim. O que acontece em condomínio residencial de chácara? Geralmente a convenção não deixa alugar para festa. Então, vamos supor, eu tenho uma chácara num condomínio. É só para morar. É só para morar. Eu posso fazer uma festa particular. Agora, eu alugar para uma outra pessoa fazer a festa, a convenção já não deixa. Porque é o que ele falou. Não é o morador que faz a bagunça, que desrespeita o vizinho. É o terceiro. Então, isso ajuda bastante, você não deixar um terceiro alugar a sua chácara sem ter o responsável lá. E aí cai naquilo que a Rita falou, Então né? é proibido. Não, aí Em algumas convenções de condomínio residencial, em chácara, sim, é proibido. Porque as pessoas utilizam muito o condomínio de chácaras para renda. Para renda. Sim, então, você pode alugar, mas para fim familiar. Aí cai naquilo que a Rita falou. Às vezes, você quer comprar uma chácara, conheça o estatuto ali, o que se convencionou ali naquela chácara. Que eu vou estar longe de para vizinho, alugar, você quer comprar não é bem assim, você quer comprar para ter uma renda, uma segunda renda, um aluguel.
e aí às vezes você não pode, né? Existe outra forma de aluguel, que é esse aluguel de temporada. Sim. Né? E aí aquele que aluga normalmente vai para aproveitar o máximo. Isso. Né? Então também existem convenções que prevêem regra para esse tipo de aluguel. Que além de atrapalhar os vizinhos, fazer uma situação difícil, ainda destrói o patrimônio que eles alugaram, né? Ele falou ali rapidamente da área de chácaras, e me veio à cabeça, nós não conversamos ainda, sobre as áreas comuns, as áreas de lazer, quase sempre, esses condomínios maiores, principalmente os horizontais, né? Tem as áreas de lazer. Como é que funciona esse... Quando não são destruídas... como é que funciona? A maioria que eu sinto, assim, a maioria elas não permitem que terceiros, né, convidados, gente de fora, entre nas piscinas, nessas coisas. Mas... Cada uma tem seu regulamento. Existe algum modelo, algum padrão de Então, eu ia comentar, esses loteamentos horizontais, condomínios horizontais, possuem uma associação de moradores para cuidar dessas áreas comuns. Né? Então, eles se cotizam e com os recursos eles mantêm aquelas áreas comuns. Né? Algumas até oferecem serviços, etc. Então, primeiro, tem as regras de utilização. Né? Quem zela por aquele espaço é o próprio grupo, né, de moradores. Né? E quanto à restrição de utilização, depende do equipamento qual que é. Né? Normalmente, quando é um condomínio clube, que aí se limita ao uso de academia, o uso da piscina, porque senão também aquele equipamento é dimensionado para aquele número de habitantes, moradores, né? Então daí essas E o Código Civil ele fala para você usar a área de lazer para o fim que ela foi destinada. Exato. Então vamos supor, é a academia, você vai usar a academia, você não pode entrar com milkshake. Entendi. Entendeu? Você vai nadar, você não vai levar um churrasco que você está comendo no quiosque para a piscina. Ou você está no playground, você não vai fazer uma festinha de criança ali. E uso até de bronzeador, né? Porque você pode usar para o que foi destinado, mas você também não pode bloquear os outros moradores. Isso é comportamento. Não é? Comportamento nesse sentido que seria mais uma base de educação. Sim. Isso não está no Estatuto. E faz umas 2 semanas, foi um condomínio que foi entregue recentemente de um nível bacana. As pessoas foram morar, tinha área de lazer com piscina. O que aconteceu? Os visitantes, as visitas recebidas, lotaram tanto a piscina, a área de lazer, que destruiu. Por isso que causou um monte de problemas. Por isso que algumas convenções não deixam pessoas de fora usar. Exato. Não é por maldade. Mas quando vão morar, quando entregam um apartamento, não tem o estatuto. Logo de cara, né? Então, geralmente costuma assim, porque existe a assembleia de instalação. Quando vai se entregar aquele empreendimento, se realiza uma assembleia e se institui o condomínio. O condomínio. Exatamente. Nesse momento já se aprova um estatuto que depois pode ser até alterado por aquele grupo. Então, a informação é que não tinha. Então, eles não tinham nenhum tipo de informação que não podia restringir o número de visitantes. Às vezes nesse estatuto não tinha essa cláusula. Com um processo judicial fizeram uma assembleia, uma primeira assembleia dos moradores. E aí decidiu-se algumas coisas. A gente percebe grandes atitudes que causam desconforto e pequenas. Por exemplo, aquela de não devolver o carrinho do supermercado, né? Que mora em apartamento, a pessoa não devolve. Ou larga dentro do elevador, né? Isso é bem desagradável. É uma coisa, você fala, meu Deus, isso é tão falta pequeno, de educação. né? Bom senso, essa atitude. Cultura, educação. Não é? Isso vem de onde? Onde que aprende isso? Onde? Num programa como esse, que a gente está falando de algumas dicas, mas e onde mais? O que eu acho interessante. Despertar essa consciência, né, Matheus? Essa questão do carrinho, tem um edifício que para você pegar o carrinho, você tem que pôr uma chave.
E cada um tem sua chave com o número do apartamento. Então você sabe quem você tira o carrinho já com a chave. evoluiu, então, exato. para impedir que esses folgados... Se o carrinho estiver na sua casa, é só você olhar lá. É o apartamento tal. Então já evoluiu. Não que seja legal, porque você tá ali com a compra e você tem que ir atrás do vizinho. Mas pelo menos você tem alguém. Esses são apartamentos mais caros, com certeza. O condomínio é mais caro. Nesse caso que a Juliana falou, você que está mais envolvido também na parte de administração de condomínios, o que tem de mais moderno hoje em dia nos condomínios? Não no sentido de tecnologia, mas o que hoje em dia é mais fácil? A figura do síndico cada vez mais extinta, então a gente tem um administrador, uma pessoa de fora que tem mais experiência disso. O que hoje em dia o pessoal está buscando mais com relação a essa convivência em condomínios? O modelo de gestão mais atual é, como todas as áreas, a profissionalização. Né? Então, aquela figura antiga do síndico, que é o vizinho aposentado. O vizinho aposentado, né? Que muitas vezes funciona, né? Funcionou por muito tempo. Funciona. Porque é aquela coisa do olhar do dono, né? Quer dizer, o cara realmente está ali zelando pelo patrimônio dele. Isso também tem seu valor. Mas a profissionalização agrega uma experiência de outros empreendimentos e transfere para esse novo empreendimento. Até para detectar um possível problema que possa surgir, né? Isso aqui pode prevenir problemas. Acendeu uma luz vermelha aqui, vamos fazer. Então a gente percebe isso, quer dizer, se aproveita de toda uma experiência, de diversos exemplos, para se aplicar nesses empreendimentos. Agora, quando é proprietário e inquilino, o inquilino tem esse estigma de ser o que desobedece às regras ou não? Né? Por ele não ser A regra, a Juliana está aqui para comentar, né? A regra ou as normas, elas são válidas tanto para o proprietário quanto para o inquilino, né? Então, ele está sujeito às mesmas regras, às mesmas obrigações, os mesmos deveres, né? E direitos. Exatamente. Então... Antes de alugar, ele também tem que ver a convenção para ver se ele se adequa. Aí, nesse caso, se há alguma contravenção, fala com o proprietário ou já vai direto no inquilino, multa o inquilino? Ou até que ponto o proprietário também é corresponsável? O correto é você notificar o inquilino, que é quem mora, e quem é o responsável por pagar o condomínio. Então, numa eventual multa, ele que vai pagar. Agora, se você já notificou, se você já pagou, já fez a multa, viu que ele não pagou, ou pagou e está reiterando o ato, aí é melhor a administradora entrar em contato com o proprietário, falar, o seu inquilino ele não está se adequando às regras. Então, geralmente no contrato de aluguel fala que se você não se adequar, você vai ter que rescindir o contrato e ainda a parte que deu causa à rescisão vai ter que pagar a multa. Entendeu? Agora, se o proprietário resolver, ele não é coautor, aí vamos falar. Agora, se ele falar, não estou nem aí, ou não tomar providência nenhuma, ele pode ser responsabilizado também. Não é comum, uma informação que eu preciso. Num contrato de locação, também, por exemplo, vou alugar um apartamento num condomínio tal. Eu recebo o estatuto junto com o contrato? Com certeza. Você pode não receber, você pode não receber, porque às vezes o síndico não prestou atenção, pode acontecer, mas você tem direito ao estatuto. Então você pede para o síndico ou você vê a empresa que administra e pede. Então mesmo que eles não te deem, não quer dizer que eu não recebi, eu não tô. Não pode alegar, eu não sabia disso. Se você sabe que está administrando ali, você vai lá e pega o estatuto. Você tem esse direito. Fazia tempo que eu não alugava, mudei recentemente, eu achei moderno. Eu recebi por e-mail, PDF, foi de forma digital. Você leu, Matheus? É grande, né? Não é pequeno, não. E leu. Eu li para saber o que eu estava me metendo. Uma coisa que funciona bastante assim, o estatuto tem esse formato chato. Isso. Né? E isso faz com que muitos não concluam a leitura. Exato. Né? Ou vai ler quando surgiu o problema. Deixa eu ver se está falando alguma coisa. A leitura de cabeceira, o cara tem um estatuto. Né? Mas o que se faz, às vezes, são documentos sintéticos do estatuto. Pequenos manuais, né? Exatamente. Um material mais atraente que aborde as questões principais do empreendedor. Pegou-se muito nesse caso que deve ter acontecido. Para não jogar nada da janela. Eu acredito que as pessoas estavam jogando coisas da janela. Então, eu acredito que deve ser um problema
pontual que interessou muito ao condomínio, ao prédio naquele momento. Então, todo mundo que chega até tem uma plaquinha fora, assim, nas áreas. Não jogue nada na janela. A pessoa fala assim, nossa, o pessoal jogava. Eu tive uma vizinha de cima que jogava cabelo. Então, a minha janela do banheiro era cheia de cabelo. Eu já vi latinha de cerveja na janela. Muita coisa. A bituca de cigarro acho que é comum. Uma ideia. Os anúncios de imóveis para alugar e as imobiliárias poderiam colocar, né? Leia o estatuto. Sim, é um aprimoramento aí, ó. Fica essa ideia aqui, ó, que surgiu do nosso programa, a Rita sugerindo, né, Matheus? Eu queria falar uma coisa sobre o síndico. Tem a figura do Vai síndico. falar mal, né? Rita? Então fala o nome. Não, o síndico é uma pessoa extremamente valorizada no meu entendimento. Sim. Mas ele é um grande gerador de conflito. Não, tem síndico que ele gera muito conflito, que ele é aquela figura que a gente falou, que está mais para atrapalhar do que para ajudar. Né? Mas aí eu acho que não é a figura do síndico, eu acho que é a figura da pessoa. Tem pessoa que tudo gera um conflito, mas isso não é o síndico. Eu sou muito a favor de ter síndico residente no prédio e não só profissionalizar, porque é o que ele falou, ele está lá cuidando do que é dele. O olho do dono, né? Entendeu? É o olho do dono. E muitas vezes, é o que ele disse também, antes de você dar uma multa ou ir para um problema judicial, às vezes o síndico vai lá, chama a pessoa, conversa, explica o que está acontecendo e a pessoa entende. Às vezes o que estava faltando é um bate-papo. Então, você tendo esse síndico, isso resolve. E outra coisa também que eu acho importante, vamos supor, o apartamento de cima não está tendo a manutenção necessária, igual a gente comentou, de dar uma goteira. Talvez se eu, que estou brava, ligar pro cara... aconteceu isso, tal. Às vezes eu só vou conseguir conversar com ele às 9 da noite, porque o horário não bate, já não é horário legal. Então, o que é melhor? Eu ligar para o síndico ou notificar por escrito, falar, tá acontecendo isso. Você, por favor, passa para ele, entendeu? Uma coisa que não tem emoção. Sim. Evita muita briga, entendeu? Então, eu sou muito a favor do síndico. Se sentem, ficam muito bravas por receber essa notificação. Ou o síndico vem conversar e fala assim, por que ele não veio falar comigo? Mas, de novo, assim, é a Antes forma... de falar com o síndico, né? A forma como você aborda os assuntos, né? Quer dizer, às vezes a pessoa tem um vazamento, o cara de cima nem sabe que existe vazamento. Né? Então, exatamente. Ele não imagina, né? Ele não imagina. Então, isso é muito comum. Às vezes, até um funcionário da residência tem algum hábito... de pôr roupa na sacada para secar, na sacada, né? etc. Mas o morador está trabalhando, está fora de casa, ele não sabe de nada disso. Então, é importante se falar, né? A comunicação é Afinal, os vizinhos são as pessoas mais próximas que nós temos na vida. É o parente mais próximo. Parente eu já acho um pouco complicado. Você uma hora pode precisar. Exatamente, mas eu acho que um coleguismo. E hoje é um colega ao lado bom que dia, pode... boa tarde, porque antigamente, quando a gente precisava de uma xícara de açúcar, a gente ia pedir no isso. Hoje em dia é a senha do Wi-Fi que você pede pro você pede a senha do Wi-Fi. É isso, boa. Mas ele é o seu amigo que tá Você sabe que existe uma inversão, a questão do síndico também, que também conheço. Existia uma inadimplência porque achavam que não tinham que pagar o condomínio porque o síndico estava ficando rico. Rico. Essa figura, né, que o síndico e o condomínio extremamente baixo de valor. Entendeu? Então, as pessoas não entendiam que o síndico gastava para lâmpada, para o encanamento, para a área comum. Por isso que você tem que explicar a prestação de contas. E por isso que é importante ter a empresa. Entendeu? O síndico, ele é uma pessoa que está ali para cuidar. Mas quem vai mandar boleto, quem vai gerenciar não é o síndico, é a empresa. O Eduardo, eu sei que a gente já está para acabar, né? Já estamos para acabar. Só uma coisa bem rápida que você desse uma orientação para a gente. Com relação, às vezes, valor de condomínio. Se eu sinto que está um pouco demais. Eu sei que... Depois que acaba o bom senso de conversar com a administradora, conversar com o síndico, eu posso, enquanto condômino, judicialmente tentar abaixar esse preço desse condomínio? A Assembleia é o fórum adequado para discutir isso. Essa questão de taxa de manutenção do condomínio, etc. Se aprova a taxa mediante a apresentação de uma previsão orçamentária. Né?
Então, nesse momento da análise da proposta de... É a hora de eu falar. É a hora de você levantar a mão. Eu prefiro que não tenha porteiro, eu prefiro que não tenha esse serviço. E levantar algumas alternativas para reduzir Aí se a maioria concorda, agora, aí se a vira maioria regra. decidir por uma taxa mais alta, você tem que acompanhar. Vamos embora, Falando em porteiro, e o morador que faz o porteiro de funcionário particular? Aí também é complicado. Pessoal, nós chegamos ao final do programa, né, Matheus? Rita, rendeu bem, Eduardo, né? Juliana, muito obrigada. Obrigada Brevemente, a você pelo assim, um convite. recadinho que vocês tiram do programa, que vocês podem Rita, deixar. Se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal desse assunto, de tudo que nós falamos. Eu acho que o respeito ao próximo, entender o limite, onde termina o meu limite, começa o seu limite, fazer uma parceria, um contato bacana, um contato de colega, um contato de relação humana mesmo, que é de calor humano. Não precisa ficar dentro da casa do vizinho ou o vizinho na sua casa, né? Basta um convívio social bacana e buscar informações, como esse programa está fazendo. Correto. Muito Bacana, obrigada. muito Eduardo? obrigada. Eu acho que tem 2 pontos importantes aí. O primeiro é que a responsabilidade para que aquele ambiente seja harmônico é de todos. Então, todo mundo tem que ter essa consciência que cabe a ele também contribuir para que aquele ambiente seja o melhor possível para todos, né? E com isso ele se atenta a respeitar o vizinho e evitar fazer alguma coisa que possa incomodar. E a outra é existir realmente um regramento bem redigido, bem amplo, para nortear aquela comunidade, né? Quer dizer, assim fica mais fácil, as pessoas sabem o que cabem a ela, cada um. Correto. Juliana? Além do respeito, né, com o outro, seria conhecer a convenção antes de alugar ou comprar o imóvel. Perfeito. Isso é muito importante. Muito obrigada. Vambora? Vamos, terminou o nosso programa, né, Matheus? Muito obrigada pela presença de vocês. E você aí de casa, espero que você tenha gostado do nosso programa, que tratou sobre a convivência entre vizinhos. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau.